Bom, boa tarde, gente. Deixa eu passar as listas. Na semana passada, eu não sei se quem está aqui, alguém veio. Quem que veio na semana passada que está aqui? Na semana passada a gente não teve lista, né? O José passou um papel só para assinar. Eu esqueci de entregar a lista para ele. Aí, quem tiver vindo na semana passada, pode assinar as duas listas. Aí é uma lista do quarto encontro da semana passada e uma lista de hoje. Eu não pude vir na semana passada, tive um compromisso vinculado ao programa de mestrado e eu não tive a oportunidade de ouvir o áudio ainda, mas depois eu vou ouvir. Mas o José falou para mim que foi bem proveitoso, foi bem legal. Eu tenho certeza que deve ter sido mesmo. Ele trabalhou o texto sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural, né? E a gente teve alguns reajustes. Eu mandei um e-mail para vocês ontem falando sobre umas mudanças no calendário. A gente teve que fazer algumas alteraçõezinhas aí em relação ao feriado. Não ia ter já mesmo no feriado, mas como o feriado apareceu aí no meio, atrapalhando alguns compromissos meus e do José, eu tive que fazer algumas alteraçõezinhas. Eu espero que não seja prejudicial, eu acredito que não vai ser. Eu acredito, na verdade, fica até melhor, porque esse encontro era para a gente trabalhar o texto do Fé e Saber, do Hegel, que é um texto denso, talvez dos que a gente vai trabalhar aqui. É o texto que exija mais bagagem teórica, porque basicamente no Fé e Saber o que o Hegel quer colocar são as aproximações e as diferenças entre a filosofia dele, a do Jacobi, do Fichte e do Kant. Então, como ele quer articular esses três autores numa obra só e fazer algumas diferenciações e algumas críticas a esses filósofos, é um texto assim que exige bastante articulação. Então é bom porque a gente vai ter um tempo aí ainda para se preparar para ele. E aí ficou o seguinte, a organização do curso. Hoje a gente vai fazer uma leitura da primeira parte do prefácio da Fenomenologia do Espírito. São 72 parágrafos no total a prefácio da Fenomenologia. A ideia seria então a gente ler uns 36 parágrafos hoje pelo menos, para a gente ler metade e aí dividir em dois trechos então, porque ainda que a gente intervenha pouco no meio do texto, que a gente debata pouco no meio do texto, acho que são umas 20 páginas aí, a primeira metade, então demora um certo tempo, mesmo que a gente não dialogue muito em cima delas. Eu diria que a Fenomenologia do Espírito é a obra magna assim, do Hegel, é a grande obra que o Hegel escreveu. É claro que a Enciclopédia das Ciências Filosóficas também é uma obra rigorosíssima, de enorme importância, em que o Hegel ele dispõe ali da sua ontologia, né? É uma lógica, mas é uma lógica ontológica, no sentido de que o Hegel não está trabalhando com uma lógica no sentido aristotélico, uma lógica formal, mas uma lógica que implica na fundação de uma ontologia mesmo, de um estudo e uma apresentação das formas como o ser se externa no mundo. Por isso é uma ontologia, é um estudo do ser mesmo, ou seja, daquilo que é, daquilo que existe efetivamente. Além também da filosofia do direito, que é uma obra importantíssima, que o Hegel ele vai nos apresentar aí algumas coisas, algumas disposições sobre o que ele chama de espírito objetivo, né? O José já falou um pouquinho sobre a filosofia do direito no segundo encontro, no segundo encontro, meio en passant, mas a gente vai trabalhar ela no penúltimo encontro, se eu não me engano. O José vai expor um pouco sobre como o Hegel dispõe essa obra, quais são os elementos fundamentais, como ela está dividida e etc. Antes da gente começar a leitura, eu queria falar assim muito brevemente do sumário da fenomenologia, para a gente ter uma noção do que o Hegel está fazendo na fenomenologia, e para a gente entrar no prefácio já sabendo mais ou menos para onde que o Hegel quer encaminhar a gente.
a ideia é de que a gente não vai descobrir praticamente nada da fenomenologia do espírito lendo o prefácio. A gente vai descobrir talvez muito mais o que é uma filosofia especulativa, mais ou menos, e o que o Hegel pretende ao fazer uma filosofia da forma como ele faz, dando algumas dicas assim pra gente. Eu diria nem dicas, eu diria que o Hegel ele nos dá algumas migalhas no prefácio, algumas migalhas do que ele pretende fazer. Eu acho que é importante então a gente passar por esse sumário, só para dar uma breve noção do que é a fenomenologia do espírito, sem se delongar muito, e a princípio entender que é meio confuso, né, quando a gente pensa assim no Hegel. É comum a pergunta: o espírito absoluto ou o saber absoluto, a gente consegue alcançar o espírito absoluto? A gente consegue possuir o saber absoluto? É uma pergunta comum, né? Porque quando a gente pensa assim no saber absoluto, tudo bem? A inferência imediata que a gente faz bom, saber absoluto é o saber que é tudo, e portanto o espírito absoluto é o espírito que sabe tudo. Essa é a primeira inferência talvez que a gente faz assim diretamente. Mas a ideia é entender que talvez a gente não saiba exatamente qual é o conteúdo do saber absoluto e nem qual é o conteúdo do espírito absoluto, porque na verdade só quem sabe quem é o espírito absoluto é o espírito absoluto. E a ideia então é a seguinte, de que na fenomenologia do espírito, o Hegel está nos mostrando as figuras e os movimentos da consciência, e quais são essas figuras da consciência, do ponto de vista do espírito absoluto. E por isso que é algo especulativo. O Hegel especula de que esse seria o caminho do espírito absoluto. E é por isso que o sumário ele nos dá então as pegadas, as trilhas, a estrada dos tijolinhos dourados, de qual rumo que o espírito absoluto toma. E é por isso que a gente vai captar aqui que o primeiro momento da consciência seria a certeza sensível. A gente poderia dizer que o Hegel ele coloca assim uma divisão: consciência de si, e aí depois razão. Ele vai apresentando algumas figuras que ficam muito claras aqui no prefácio. O prefácio ele é um bom indicativo de quais são os movimentos e quais são as figuras da consciência que vão aparecendo no desenvolvimento dialético. Então a gente tem primeiro a certeza sensível, uma certeza imediata, a apreensão da mera aparência do objeto. A gente já falou da aparência, né? A gente falou que a aparência é realmente aquele lampejo imediato, é como o isto é, né? O agora, o isto é. A gente não pode dizer muito mais que isso. Para a gente dizer mais que isso, é preciso que a gente passe para um outro estágio da consciência. E é por isso que depois a gente vai passando para outros estágios, como a percepção, que de fato, como a palavra bem diz, a gente começa a perceber o objeto. Então primeiro a gente visa o objeto, como tem isso aqui, né? O isto e o visar. Primeiro a gente visa o objeto. A gente tem um lampejo, a gente tem um brilho do objeto. E a palavra do brilho é bem oportuna mesmo, que é o Schein. A gente pode entender o Schein do alemão, tanto quanto o shine do inglês, que é aquilo que brilha. Então primeiro a gente tem apenas um brilho do objeto, depois a gente começa a perceber o objeto. Depois a gente começa a perceber o objeto com as suas qualidades. Quais são as qualidades, quais são as determinidades que constituem o objeto. Isso a gente faz pela força do entendimento, pela força de ligar as determinidades, de ligar os aspectos qualitativos do objeto que fazem com que o objeto seja o que ele é. Tranquilo até aqui, gente? Sossegado? Quando a gente faz todo esse procedimento, a gente chega na verdade da certeza de si mesmo, isso é, a consciência de si. Porque ao reconhecer o objeto, ao reconhecer as qualidades do objeto, ao reconhecer que o objeto é algo outro que não eu tenho a certeza e a verdade de que eu sou eu e de que o outro é outro.
Portanto, há uma separação em que eu tomo consciência de mim mesmo. E aí depois ele vai trabalhar com as figuras da consciência de si. Ele vai trabalhar aqui com uma dialética, que é a dialética muito conhecida do senhor e do escravo, que há uma série de interpretações sobre essa dialética. Há uma interpretação da linha psicanalítica, há uma interpretação da linha do marxismo. A linha psicanalítica eu não compreendo assim com tanta intimidade, mas seria algo relacionado a uma relação entre o eu e o grande outro, entre o eu e uma ordem simbólica a qual eu me submeto. Há uma relação entre o mestre e o servo, em que o mestre é uma ordem simbólica, uma ordem que determina a forma de relação do mundo, às quais eu, como escravo, estou submetido. E há uma outra leitura, por exemplo, também, que é a leitura marxista da dialética do senhor e do escravo, que é uma leitura feita pelo Koyev, principalmente. Se eu não me engano, é o Koyev. Eu estou com uma leve dúvida aqui agora se é o Koyev ou se é o Hippolyte que inaugura essa leitura, mas eu tenho 90% de certeza que é o Koyev. Depois eu preciso confirmar isso. E o Koyev, que foi um dos grandes hegelólogos franceses, ele propõe essa ideia de entender a dialética do senhor e do escravo como a dialética entre o burguês e o proletário. E assim como o Hegel nos deixa muito claro, Koyev também nos deixa muito claro de que, no fundo, não é o escravo que é incapaz de viver sem o senhor. É o senhor que é incapaz de viver sem o escravo. Porque enquanto o escravo obra, o senhor goza. Mas se o senhor não tem um servo que obre, que trabalhe, não tem como ele gozar. Portanto, o senhor depende do seu escravo para que ele possa gozar. Tranquilo? Depois ele vai mostrar algumas outras figuras. A figura do estoicismo, do ceticismo, da consciência infeliz, que é aquela consciência que começa a duvidar do seu mundo, etc. Tudo isso vai aparecendo com algumas nuances assim bastante peculiares. E há algumas leituras sobre como Hegel dispõe, principalmente esse aspecto aqui, porque tem o Paulo Menezes, que ele praticamente trouxe o Hegel para o Brasil, e a leitura dele é uma leitura quase que histórica da fenomenologia, na verdade. Principalmente no Abordagens Hegelianas, que é um livro do Paulo Menezes, ele nos conduz a pensar que esse movimento do espírito é, na verdade, um movimento do espírito na história. Portanto, quando ele fala da consciência estoica, da consciência cética, ele está falando de um momento histórico da consciência mesmo, e não de um momento lógico. Uma leitura que a gente do SEI já não casa muito com ela. A gente entende uma leitura do Hegel no sentido de leitura lógica mesmo, e de entender essas figuras da consciência como figuras lógicas e não históricas ou ontológicas. Tranquilo? Enfim, não quero me delongar muito. Depois de todas essas figuras da consciência, a consciência ela alcança a certeza da verdade de si mesma, e aí ela alcança o momento da razão. Uma razão que consegue fazer uma série de processos de observar, de operar e depois de unificar, que seria de fato a figura máxima da razão, em que a razão conhece o mundo não a partir de cisões, como o entendimento faz, mas a partir de unificações, de junção dos contrários. Então a consciência que unifica, na verdade, é a consciência que obtém o conhecimento verdadeiro do mundo. Enquanto que a consciência que trabalha com cisões, com determinações, com apartamentos, ela não consegue alcançar a essência do todo. Ela não consegue alcançar, nem de longe, vislumbrar um pedacinho do absoluto. Enquanto a gente estiver preso no entendimento, e essa é uma crítica que o Hegel faz, na verdade, ao Kant até, enquanto a gente se mantém nessa esfera do entendimento, a gente não vai conseguir alcançar o estágio efetivo da razão. E aí depois disso ele vai trabalhar com outras figuras, além da razão, que
começam a aparecer na figura do espírito. E aí, na segunda parte aqui, ele vai começar a falar do espírito objetivo, do espírito subjetivo, e aí a gente tem a ética, tem a moralidade, já cai mais no âmbito do espírito enquanto manifestação política, entre aspas, vamos dizer assim, né? Enquanto manifestação social, enquanto conformação da sociabilidade, configuração da forma de organização social. A forma como o espírito se manifesta nessas formas de organização. E aí depois ele vai falar também da religião da arte, da religião revelada, da religião manifesta. Eu estou comentando para a gente começar a leitura logo, senão não vai dar tempo. E finalmente a gente alcança então o saber absoluto. Que se vocês quiserem saber o que é, vocês vão ter que ler a Fenomenologia do Espírito. Porque não tem como a gente saber o final se a gente não fizer essa travessia pelo vale das sombras, da morte, da tristeza e da agonia que é ler a Fenomenologia do Espírito. Mas como toda tarefa agonizante, opressora, deprimente, é uma tarefa que vale a pena ser feita. Pode demorar bastante, pode exigir um esforço hercúleo, mas é uma leitura assim que é muito satisfatória ao final, porque você pode não ter entendido bulhufas do que o Hegel quis dizer. Mas uma coisa é certa, pelo menos você vai poder falar para os outros que você leu a Fenomenologia do Espírito. Já começa por aí. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E segundo, a gente brinca, né, que pelo menos uma coisa você vai saber. Você vai saber que você não sabe o que a Fenomenologia do Espírito é. E aí é a necessidade de leituras repetidas, repetições, trechos, volta atrás, lê, não entendeu, volta atrás. Por essa razão, não seria mais interessante ter primeiro um comentador? Então, aí que tá, ó. Isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que prefere ler o Hegel direto e sofrer com o Hegel e encarar o Hegel. Tem gente que lê comentador antes. Eu li alguns comentadores antes de começar a ler o Hegel. Só que assim, se eu não tivesse se eu não tivesse acompanhando a leitura e a interpretação de alguns camaradas, a minha leitura ia ser de um jeito. A minha leitura provavelmente ia ser a do Paulo Menezes, que foi um dos comentadores que eu li. Ia ser uma leitura mais orientada para uma visão do espírito como desenvolvimento histórico, uma visão mais assim, uma leitura mais ortodoxa do Hegel. Porque eu confesso que essa leitura do seu é uma leitura mais heterodoxa mesmo. É uma leitura menos padronizada, vamos dizer assim. É porque é uma leitura que ela tem cortes, ela tem cotejamentos, ela trabalha às vezes com um ponto de vista lacaniano, às vezes com um ponto de vista marxiano. Então, eu acho que depende muito da bagagem teórica que você tem, a sua interpretação. E dá para ler dos dois jeitos, dá para você ler comentador e depois ler o Hegel, dá para você ler direto o Hegel e depois ler comentador e ver com qual corrente que você se afilia mais. Mas muito dificilmente você vai ter a mesma interpretação que outras pessoas que você conhece ou que você vai conhecer que lê Hegel. Se tem uma coisa que o Hegel criou, foi uma discórdia absoluta até entre quem acha que concorda com a interpretação. Porque como é um pensador dito obscuro, né? Não sei se é exatamente a palavra, falar que o Hegel é obscuro. Eu falo brincando que ele é obscuro, mas eu falo mais para simplificar. Eu acho que, na verdade, é meio reducionista a gente falar que o Hegel é obscuro. Eu acho que ele trabalha com um tipo de linguagem que é necessária para operar com o rigor que ele quer operar. Então, assim, talvez não seja um texto obscuro, talvez seja um texto rigoroso, muito rigoroso. E um texto rigoroso exige uma posição rigorosa do leitor, uma atitude rigorosa e, portanto, paciente. Não à toa há um termo que é a paciência do conceito. É preciso que, para que a gente alcance o conceito, um certo trabalho paciente, demorado, cauteloso, um trabalho rigoroso. Então, a leitura do Hegel exige isso. No fundo, assim,
tanto faz você começar pelo Hegel ou por comentador. Não tem regra, né, pré-estabelecida, assim. Mas o resultado com certeza vai ser diferente. Às vezes é melhor ler o Hegel primeiro e depois ler o comentador. Às vezes é melhor ler o comentador e depois ler o Hegel. Eu acho que cada caso é um caso. Sendo o mais relativista possível, não tem padrão, assim. Eu acho que... Eu não sei, na verdade eu acho que eu não li o Hegel primeiro do que os comentadores porque eu fiquei com medo. Eu falei assim, eu não vou entender, tá muito além da minha capacidade intelectual isso aqui. Na verdade eu nem ia ler o Hegel. Eu pensei assim, uns 2 anos atrás. Eu falei, o Hegel, isso aqui é daqui a 5 anos. Daqui a uns 5 anos eu leio isso aqui não é pra mim agora não. Não tem condições, não tenho tempo, não tenho potência intelectual para ler uma coisa dessa. Não sei como, cargas d'água, eu comecei a ler alguns comentadores, e aí falei, não, vamos abraçar essa ideia. E aí li, foi gostoso, não li muita coisa não, eu li uns 3 ou 4 livros do Hegel só. A enciclopédia mesmo, eu só folhei, eu não li. E não é normal essa honestidade. Tem muita gente que fala que leu o Hegel e não leu. Isso é normal. Não sei se tem aqui, mas isso é normal, é normal. Não só o Hegel, Marx. Vixe, eu conheço um monte de marxista que não leu nada do Marx. Leu só o Manifesto Comunista e pronto, ó, li o Marx. Normal, normal. Mas enfim, gente. Se você for ler a Fenomenologia, ou se você quiser começar a ler o Hegel, coragem, persistência e vai. E vai que uma hora a gente pega. Não tem como entender tudo na primeira leitura da Fenomenologia, não existe, só se você for um prodígio, não tem como, é uma leitura assim que o aproveitamento é baixo. Por que é do Kant? Oi? Por que a crítica da razão pura? Vai estar ali. Olha, eu diria que é um páreo duro, mas é que tem um problema. O Hegel, ele trabalha como ele trabalha com dialética, ele trabalha sempre com um movimento de supressão e avanço, de suprassunção, né, de conservação e elevação. Então, às vezes você está lendo uma coisa ali e você fala, é isso. 3 páginas depois ele fala assim, então, isso aqui que eu falei, acontece um outro movimento, na verdade isso aqui que eu falei para você não é certo, é o errado. O certo que eu estou falando é isso aqui agora. Só que esse certo aqui agora vai ser suprassumido depois, então o certo na verdade está lá na frente. Então se você perde o fio da meada, é como se você estivesse arrastando um barril de pólvora assim para chegar lá na frente e explodir o espírito absoluto. E aí você vai carregando o barril de pólvora, só que se você deixa um pouquinho da pólvora para trás, faltando um pedacinho, vai parar no meio do caminho e não vai explodir. Então é uma leitura assim que exige mesmo uma cautela, um cuidado, uma rememoração constante do texto. Então assim, peguei para ler, eu tinha lido tal capítulo ontem, vou passar aqui no prefácio, vou dar uma olhadinha aqui no sumário, vou passar um pouquinho aqui para frente, ler as últimas 3, 4 partes que eu tinha lido e vou começar aqui. É uma leitura que exige você sempre estar retomando o fio da meada, assim. Talvez diferente do Kant. Eu confesso que eu não li a Crítica da Razão Pura. Eu li, sei lá, acho que só a fundamentação é metafísica dos costumes. Kant nunca foi minha praia. Isso é obscura. Você falou de obscura, eu lembro do Kant. Então, é um autor difícil também, mas é que ele é talvez mais um analítico ali, né? E, portanto, se você pega as categorias, se você pega os conceitos das categorias, vai a leitura, né? Agora o Hegel você tem que tomar cuidado com essas viradas que ele dá, ele te dobra, ele vai te dobrando assim, ó. Você tá lendo, você acha que você tá grande. Aí ele vem, passa a perna em você e fala assim, você não tá sabendo de nada, cara. Espera aí que o movimento do espírito, ele é feroz e não tenta antecipar o espírito não. Você não vai conseguir. Mas é isso, gente. Basicamente a fenomenologia do espírito é o movimento do espírito, é o desenvolvimento das figuras da consciência do ponto de vista do espírito absoluto. Para resumir bastante. E o prefácio, como eu falei para vocês, a gente dispôs ele para a gente ler ele em conjunto, porque ele dá algumas dicas de como funciona
a filosofia do Hegel. Apesar de ele mesmo, aí, como a gente vai ver, declarar no começo do prefácio que ele acha o prefácio uma coisa inútil, não vê razão de você ter um prefácio numa obra, mas ele escreveu um prefácio por exigência do editor dele. Então ele deixou de presente pra gente, e é um texto muito bom, assim. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: como vocês preferem fazer? Eu me disponho a ler, mas eu entendo que às vezes a minha voz possa ficar um pouco cansativa. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma leitura meio coletiva, assim. Cada um lê 2, 3 parágrafos. Eu não sei o que vocês acham. Quem não quiser ler, não precisa, gente. Aqui não é colégio. Não é pré-escola que a gente fala assim, vai lá na frente, lá tem que ler, não sei o quê. Não, fiquem tranquilos. Quem não quiser ler, fala assim, ó, não tô afim, passa a bola pro próximo. Vocês preferem assim, uma leitura coletiva, ou vocês querem que eu me lasque aqui gastando toda a minha voz e leia tudo? E seja cansativo? Não, sinceramente assim, eu não ligo, eu só temo ficar cansativo. E depois, coitado, quem vai ouvir o áudio vai falar, meu, só esse cara fala no negócio? Então eu não sei, o que vocês preferem? Eu não quero ler. Talvez você dividir com um monte de gente, mas em 4, para ficar assim muito pro lado também. Quem se dispõe a ler? Mateus? Eu leio, mas minha leitura não é boa. Gelli? Posso ler? Carlos? Carreri? Beleza, então. Então vamos fazer assim, ó, vamos daqui pra lá, a gente vai circulando. Então primeiro Gabriele, primeiro eu, Gabriele, Anne, Mateus. Eu sempre chamo você de Johan e hoje eu descobri, por causa do seu e-mail, e hoje eu descobri que é Jonathan. Eu sempre chamava o cara de Johan, meu. Porque o e-mail dele tava Johan. Eu falei, o cara chama Johan, o e-mail dele é Johan. Aí você falou hoje, Carreri, Jonathan. Eu falei, nossa, faz 1000 anos que eu tô chamando esse cara pelo nome errado. E você nunca me corrigiu, né, Jonathan? Cara gentil, né? O cara ficou embaraçado de me corrigir. E aí, Carreri e Carlos. Aí depois volta aqui pra frente, então. Vocês estão com o texto aí ou vocês preferem chegar aqui perto pra enxergar? Dá pra ler daí? Dá pra enxergar daí? Então tá. 2 parágrafos? Pode ser. Senão também fica muita coisa. Aqui. A gente pode pular esse alemão, é só pelo seguinte, isso é uma coisa comum, não sei se às vezes o pessoal não sabe, assim, é uma coisa comum nas obras, pelo menos do Hegel, e acredito que em obras como do Kant, assim, pelo menos as traduções da Vozes, de começar os parágrafos com os termos em alemão. Justamente para a pessoa que de repente estiver com a obra em alemão, poder encontrar o parágrafo e comparar a leitura. É muito comum você pegar, às vezes, trabalhos assim, de dissertação e essas coisas assim, que a pessoa coloca no rodapé ou a original, no texto mesmo, em alemão, para depois colocar a tradução brasileira, para ter um certo rigor assim, com o vocabulário alemão. Parágrafo 1º. Numa obra filosófica, em razão de sua natureza, parece não só supérfluo, mas até inadequado e contraproducente um prefácio. Esse esclarecimento preliminar do autor sobre o fim que se propõe, as circunstâncias de sua obra, as relações que julga encontrar com as anteriores e atuais sobre o mesmo tema. Com efeito, não se pode considerar válido, em relação ao modo como deve ser exposta a verdade filosófica, o que num prefácio seria conveniente dizer sobre a filosofia. Por exemplo, fazer um esboço histórico da tendência e do ponto de vista, do conteúdo geral e resultado da obra, um agregado de afirmações e asserções sobre o que é o verdadeiro. Além do que, por residir a filosofia essencialmente no elemento da universalidade, que em si inclui o particular, isso suscita nela, mais que em outras ciências, a aparência de que é no fim e nos resultados últimos que se expressa a coisa mesma, e inclusive sua essência consumada, frente à qual o desenvolvimento da exposição seria, propriamente falando, o inessencial. Quando, por exemplo, a anatomia é entendida como conhecimento das partes do corpo, segundo sua existência inanimada, há consenso de que não se está ainda de posse da coisa mesma, do conteúdo de tal ciência.
É preciso, além disso, passar à consideração do particular. Mais ainda, nesse conglomerado de conhecimentos, que leva o nome de ciência sem merecê-lo, fala-se habitualmente sobre o fim e generalidades semelhantes do mesmo modo histórico e não conceitua, na verdade, e não conceitua como se fala do próprio conteúdo. Nervos, músculos, etc. Na filosofia, ao contrário, ressaltaria a inadequação de utilizar tal procedimento quando ela mesma o declara incapaz de aprender o verdadeiro. Quando vocês quiserem fazer uma pausa, alguma coisa assim no parágrafo, no final do parágrafo pode falar, tá? Que aí a ideia é a gente não só fazer a leitura crua mesmo e passando reto e indo embora, mas às vezes pontuando alguma coisa ou outra, ficar meio na dúvida. Inclusive a gente pode debater, discutir o significado e etc. Parágrafo 2º. Do mesmo modo, a determinação das relações que uma obra filosófica julga ter com outras sobre o mesmo objeto introduz um interesse estranho e obscurece o que importa ao conhecimento da verdade. Com a mesma rigidez com que a opinião comum se prende à oposição entre o verdadeiro e o falso, costuma também cobrar, ante um sistema filosófico dado, uma atitude de aprovação ou de rejeição. Acha que qualquer esclarecimento a respeito do sistema só pode ser uma ou outra. Não concebe a diversidade dos sistemas filosóficos como desenvolvimento progressivo da verdade, mas só vê na diversidade a contradição. O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta. Do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso seraí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Porém, ao mesmo tempo, sua natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todas são igualmente necessárias. E essa igual necessidade que constitui unicamente a vida do todo. Mas a contradição de um sistema filosófico não costuma conceber-se desse modo. Além disso, a consciência que apreende essa contradição não sabe geralmente libertá-la, ou mantê-la livre, de sua unilateralidade. Nem sabe reconhecer no que aparece sob a forma de luta e contradição contra si mesmo, momentos mutuamente necessários. Deu para pegar aqui que a ideia, basicamente, o Hegel está falando é que é possível que existam movimentos contraditórios e que esses movimentos contraditórios caminhem conjuntamente sem se negar. Por exemplo, não é porque a filosofia hegeliana é verdade, entre aspas, que a filosofia kantiana não serve de nada. Na verdade, a filosofia hegeliana só foi possível por causa do paradigma kantiano. Então a ideia do Hegel é justamente, a gente está carregando o desenvolvimento de uma série de sistemas filosóficos e aproveitando aquelas coisas que nós entendemos corretas e abandonando aquelas coisas que nós entendemos equivocadas ou contraditórias. Contraditórias no sentido de contradições insustentáveis, antinomias. A exigência de tais explicações, como também o seu atendimento, dão talvez a aparência de estar lidando com o essencial, onde se poderia melhor exprimir o amargo de um escrito filosófico, que em seus fins e resultados. E esses, como poderiam ser o melhor conhecidos, senão na sua diferença, como a produção da época da mesma esfera. Todavia, essa tarefa, quando pertence ser mais do que o início do conhecimento e valer por conhecimento efetivo, deve ser contada entre as invenções que servem para dar voltas ao redor da coisa mesma, combinando a aparência da seriedade e do esforço com a carência efetiva de ambos. Com efeito, a coisa mesma não se esgota em seu fim, mas em sua atualização. Nem o resultado é o todo efetivo, mas sim o resultado junto com vir a ser. O fim para a coisa é universal, sem vida. Com a tendência é o mero impulso, ainda carente de sua efetividade. O resultado nu é o cadáver que deixou para trás de si a tendência. Igualmente, a diversidade é, antes, o limite da coisa. Está ali onde a coisa deixa de ser, ou é o que é a mesma coisa não é.
Confuso. É uma leitura meio difícil mesmo, mas o que ele está dizendo aqui é basicamente, o fim do desenvolvimento da coisa não é a coisa em si, é um momento da coisa, é a atualização da coisa. A coisa em si é a coisa com o seu devir. A gente falou isso no texto do Quem Pensa Abstratamente, lembra? A gente estava trabalhando com a noção de um conceito que busca capturar a coisa junto com o seu movimento e não apresentar a coisa como um objeto estático, ou seja, como um cadáver sem vida, sem movimento. E aí ele fala que a diversidade é antes o limite da coisa. Quer dizer que a qualidade, ou seja, as determinidades de uma coisa, limitam a coisa. Porque definem, delimitam, ou seja, põe um traço, põe um limite, põe uma finitude na coisa. Com esse movimento a gente consegue entender a coisa até aquele momento. Não necessariamente a coisa mesma, mas uma figura da coisa, uma aparência da coisa, perceber a coisa de alguma forma, mas não necessariamente perceber a coisa em si, que é na verdade um dos problemas do Hegel também, não só do Kant. Como Kant não consegue achar a coisa em si, ele fala, a coisa em si é inalcançável, o que a gente tem são só representações da coisa em si. A coisa em si, em última instância, é o incognoscível. E aí eu vou dar o spoiler dessa série maravilhosa, que é a treta Kant-Hegel, que o Hegel fala, o Kant ele acertou, só que ele passou do acerto. Ele acertou demais, e aí ele errou porque ele tentou acertar demais. A coisa em si é a própria coisa. Não tem incognoscível da coisa, não tem um para além da coisa, não tem uma meta-coisa. A coisa é o que ela é. O que a gente tem que descobrir através desse processo dialético é descobrir a coisa, o movimento da coisa e como a gente pode encontrar ela no meio desse monte de movimento da dialética. Mas a coisa em si, ela existe, ela não está num além. A coisa em si, poderíamos dizer, é o conceito da coisa. E completo, né? É como se a gente quisesse capturar a unidade da coisa, né? A unidade de todas as determinidades, de todas as suas negações, da idealidade, da coisidade. É como se a gente quisesse apreender o que está na coisa e o que está para além da coisa, que na verdade não está para além, só que exige um processo mais refinado de conhecimento para que a gente consiga capturar essa coisa que está além, que na verdade não está para o Hegel. Quem postula uma noção de metafísica da coisa é o Kant, e o Hegel se assume como o Highlander More que vai cortar a cabeça da metafísica, né? Apesar de que essa história da metafísica na filosofia é infinita, né? A cada 50 anos aparece alguém falando que fulano não pôs fim à metafísica, eu vou colocar fim à metafísica. E aí o próximo que aparece vai falar assim, não, fulano não acabou com a metafísica. Deleuze faz isso também, né? Deleuze fala, não, a metafísica não morreu, eu vou matar a metafísica. Então vamos ver se matou, né? De repente aparece daqui a pouco um cara aí, daqui a uns 20 anos, falando que não, a Deleuze é o metafísico, não matou a metafísica, eu vou matar a metafísica. Mas é isso. Logo no comecinho desse terceiro parágrafo, ele fala de invenções para dar voltas à coisa mesma. O que seriam essas invenções? É tudo aquilo que antecede a coisa? No parágrafo terceiro mesmo? A exigência de tais explicações, como também o seu atendimento, dão talvez a aparência de estar lidando com o essencial. Onde se poderia melhor exprimir o âmago de um escrito filosófico que em seus fins e resultados? E esses como poderiam ser melhor conhecidos, senão na sua diferença com a produção da época na mesma esfera? Todavia, essa tarefa... Tá. Quando pretende ser mais que o início do conhecimento e valer por conhecimento efetivo, deve ser contada entre as invenções que servem para dar voltas ao redor da coisa mesma, combinando a aparência de seriedade e de esforço com a carência efetiva de ambos. A ideia aqui
O que o Hegel ele quer dispor para a gente é mais ou menos assim, ó. Quando nós estamos no processo de conhecer a coisa, é possível que a gente incorra em equívocos sobre qual é a natureza, qual é o conceito e quais são as qualidades da coisa. E aí uma invenção sobre a coisa, que na verdade erra o objeto, pode se passar como um conhecimento efetivo, quando na verdade não é um conhecimento efetivo. A gente pode dizer, por exemplo, do que o Kant faz, que para Hegel é o entendimento. Para Hegel, Kant para no entendimento. Kant não chega na razão, porque a razão é a razão que unifica. Para ele, a razão kantiana é o entendimento hegeliano. Porque a razão é a razão que concebe o objeto na unidade. Unidade dos contrários. Identidade da diferença. Enquanto que no Kant, na visão do Hegel, Kant para no entendimento. E aí, portanto, essa não seria a coisa mesma. A gente ainda está errando a coisa mesma, porque Kant fala assim, ó, não tem como chegar na coisa mesma, porque a coisa mesma não é cognoscível. Isso, a gente está ali rondando a coisa, a gente está passando perto, a gente está triscando a coisa, só que através de conceitos que não estão capturando efetivamente o que é a coisa. Por isso que ele fala assim, invenções, né? Eu não sei se isso é proposital ao Kant, porque é o Kant que fala, né, que a gente inventa a coisa, que a gente não descobre a coisa, né? Talvez seja... Estou arriscando aqui uma interpretação. Da primeira vez que eu li o prefácio eu não tinha pensado nisso. Mas pensando, pode ser até uma provocação, assim. O Kant propõe que, ó, nós não descobrimos a coisa, nós a inventamos. Porque a coisa só aparece no momento em que há uma junção entre a razão, né, e a sensibilidade, e a gente concebe a coisa. Mas a coisa ela é concebida, ela não é a priori, né, a coisa, o objeto que a gente está abordando. E aí talvez essa ideia de inventar a coisa, o Hegel puxa aqui como, ó, às vezes a gente está rondando a coisa, investindo na coisa com invenções que só raspam o objeto, que não capturam o objeto mesmo. E aí, portanto, é carente tanto de seriedade quanto de esforço. É carente de conteúdo. É um termo bastante comum no Hegel, assim, que ele sempre está trabalhando com uma espécie de, ó, aqui ainda o objeto é carente de conteúdo. Quando a coisa tem conteúdo, quando a gente conseguiu apreender a coisa em seu conteúdo, é isso que a gente quer dizer com efetividade. Efetividade é quase como se fosse um realmente real, vamos dizer assim. A coisa é realmente real, é materialmente real, é substancialmente real. O efetivo dá a força da apreensão do concreto. Então, sempre que ele fala assim, efetivo, que é o wirklich, o efetivo quer dizer aquilo que é concreto de fato, sem dúvida. Não é um falso concreto. Parágrafo 4º. Quem que estava na vez aí? É um parágrafo por vez? Não, era 2. Dois? Deu 2? Não, você leu 3 só. 2. Não, é que é o parágrafo inteiro. Ah, desculpa. Essa preocupação com o fim ou os... Não, é no de baixo. O 4. Já? Aham. Ou não? Ah, essa parte mesmo. Não, acho que... Ah, é que o parou para fazer a pergunta, né? Verdade. Essa preocupação com o fim ou os resultados, como também com as diversidades e apreciações dos mesmos, é, pois, uma tarefa mais fácil do que parece. Com efeito, tal modo de agir, em vez de se ocupar com a coisa mesma, passa sempre por cima. Em vez dela demorar-se e esquecer-se a si mesmo, prende-se sempre a algo distinto. Prefere-se ficar em si mesmo a estar na coisa. E a abandonar-se a ela, nada mais fácil que julgar o que tem conteúdo e solidez. Aprendê-lo é mais difícil. E o que há de mais difícil é produzir sua exposição, que unifica ambos. Pode ir pro quarto? Tranquilo? O começo da cultura e do esforço para emergir da imediatez da sua vida substancial deve consistir sempre em aderir conhecimentos de princípios e pontos de vista universais. Trata-se inicialmente de um esforço para chegar ao pensamento da coisa em geral e também para defendê-la ou refutá-la com razões.
captando a plenitude concreta e rica, segundo suas determinações, e sabendo dar uma informação ordenada e um juízo sério a seu respeito. Mas esse começo da cultura deve-se, desde logo, dar lugar à seriedade da coisa plena, que se adentra na experiência da coisa mesma. Quando, enfim, o rigor do conceito estiver penetrado na profundeza da coisa, esse tal conhecimento e apreciação terão na conversa o lugar que lhes corresponde. Pode dar continuidade? Pode? Mais ou menos, né? É difícil esse texto, cara. Mesmo o prefácio é difícil. É que o que ele estava falando é basicamente o que a gente vem comentando, assim, dessa necessidade da paciência do conceito mesmo, de não tomar a coisa na sua aparência, de desenvolver um certo rigor mesmo com a apreensão da coisa, ao invés de se deixar na coisa. Ele fala que, né, como é que é? Nada mais fácil que julgar o que tem conteúdo e solidez. Apreendê-lo é o mais difícil. E o que há de mais difícil é produzir sua exposição que unifica ambos. A ideia é de você alcançar realmente a razão, né? De você fazer o processo de unificação da identidade, da diferença. De não se abandonar simplesmente numa imediatez do concreto, mas de buscar o concreto efetivo mesmo, né? Não aquela noção de abstrato, da coisa que é pensada como imediato, da coisa que é um abstrato, como a gente trabalhou no outro encontro, né? Mas desenvolver um certo rigor do conceito mesmo. Que ele até coloca aqui no final, né? Quando enfim o rigor do conceito tiver penetrado na profundeza da coisa, então tal conhecimento e apreciação terão na conversa o lugar que lhe corresponde. Ou seja, quando a gente realmente tiver encontrado, através desse rigor do conceito, o que é a coisa em sua essência, o que é a coisa mesmo, note que não há divisão entre essência e aparência. Isso tem que ficar muito claro. O Hegel não é um kantiano. Não há uma divisão entre a coisa em sua representação ou aparência e a coisa na sua essência. A aparência é o brilho da essência da coisa. É o brilho da própria coisa. Não há uma divisão, não há dualismo. Kant é um dualista. O Hegel ele é um monista. Ou pelo menos essa é a posição que a gente defende. Há aqueles que entendem que o Hegel é um metafísico, é um dualista, que há uma cisão do objeto entre uma espécie de existência fenomênica e existência numênica. Eu até se dualista por conta dialética, né? Pode ser, mas é que quando eu penso em monismo e dualismo, eu entendo que no dualismo há uma separação entre a coisa e o fundamento da coisa, enquanto que no monismo não. No monismo a coisa tem um fundamento em si mesmo. A coisa tem causa sui. A coisa é causa de si mesmo. E no Hegel isso é muito claro. A coisa é causa de si mesma. Está colocando um método nesse parágrafo? No prefácio? Nesse parágrafo quarto? Parte dele. Porque ele fala assim, o começo da cultura e do esforço para emergir da imediatez da vida substancial deve consistir sempre em adquirir conhecimentos de princípios e pontos de vista universais. Uhum. Trata-se inicialmente de um esforço para chegar ao pensamento da coisa em geral. Uhum. Aí, no finalzinho ele fala, mas esse começo da cultura deve desde logo dar lugar à seriedade da vida plena que se adentra na experiência da coisa mesma. Ou seja, primeiro você precisa pensar, você precisa ter o rigor do conceito, para depois você ter a experiência da coisa mesma e com o rigor do conceito você entender a coisa mesma, talvez assim. Eu diria que há um passo antes. O que ele propõe é que primeiro você deve observar a totalidade e a partir da totalidade entender a coisa particular como um reflexo e como algo que compõe uma rede do universal. E aí só é possível capturar a coisa mesmo depois que você captura essa coisa em geral, ou seja, depois que você teve uma noção geral da coisa enquanto dentro de uma determinada totalidade, e a partir dessa noção trabalhar com as determinidades e com a plenitude concreta da coisa.
Então primeiro a gente faz uma visão ampla da coisa dentro de uma totalidade, coisa em geral, de um ponto de vista do todo, isso, uma noção geral da coisa, e aí depois, quando a gente já está apropriado dessa noção geral de aonde a coisa está em relação ao que e a quem, que a gente vai tentar se aprofundar na coisa para capturar o conceito da coisa. Porque só é possível capturar o conceito da coisa se você está colocando a coisa como parte de uma totalidade. Sendo que isso a gente já falou no segundo encontro, quando a gente falou do segundo ou terceiro? Segundo encontro, né? Do Quem Pensa Abstratamente. No segundo encontro que o objeto tem de ser capturado como parte do todo, sendo que no fundo, como a gente está falando de monismo, de unidade, de absoluto, em última instância, quando a gente alcançar o final lá do absoluto, quando a gente alcançar entre aspas, né? Quando a gente chega no absoluto, a gente percebe que na verdade não há cisão, não há várias partes, não há várias determinidades, não há várias coisas. O todo é um. Ao final, o todo é um. E esse processo de separar as coisas é a força do entendimento. É o entendimento que faz separações, que faz cisões. Porque a razão unifica. Que é preliminar, né? Vem antes, né? Isso, o entendimento vem antes. O entendimento vem lá no processo lá da consciência de si. Antes do entendimento, aí a gente alcança a consciência de si, aí a gente pode começar a operar com a razão que observa, a razão que opera e a razão que unifica. Esses movimentos ele vai apresentando ao longo da fenomenologia do espírito, na primeira parte. Então é isso, primeiro a gente tem que levar em consideração a parte como um todo, para ter uma visão geral da totalidade e dessa parte, para depois tentar, através do procedimento de investigação, especulativo e dialético, capturar o conceito da coisa, que exige esse rigor do conceito, essa força de tentar apreender a coisa, de capturar a coisa. O conceito ele é uma palavra muito forte na filosofia hegeliana, gente. Muito forte, é uma palavra assim, é uma palavra-chave na filosofia do Hegel. Assim como o absoluto, por exemplo, é uma palavra também bastante importante. Mas é tão importante que nem o Hegel consegue explicar direito qual que é a natureza do conceito, assim. Seria mais ou menos, eu estava fazendo um link aqui na filosofia da ciência. Você primeiro tem que ter a noção da imagem do quebra-cabeça para depois você pegar a pecinha para você saber onde é que coloca. Isso. Para se encaixa. A gente pode colocar nesses termos. Você tem que ter a imagem para poder procurar a peça para encaixar a peça. Só que vamos imaginar que esse é um quebra-cabeça de 200 mil peças. Ou mais até. Ou mais. Por isso que eu tô achando vamos dizer que esse é um quebra-cabeça infinito. Se fosse para ser assim, rigoroso. Você tem que conhecer o absoluto para poder conhecer o particular. Não, você tem que conhecer, você tem que aprender, não no sentido conceitual, mas você tem que vislumbrar a totalidade, não o absoluto. A totalidade. Aí a diferença seria? São duas coisas diferentes. No geral, para depois chegar no individual. Isso, é assim, ó, apreendo o universal para entender o particular. Esse é o movimento. É o que o Marx faz, gente. O Marx, como hegeliano que é, ele faz o quê? Ó, eu quero entender o que é uma mercadoria. Que é a célula germinal do capitalismo, a partícula primeira do capitalismo, o átomo do que é um modo de produção capitalista. É a mercadoria. É a primeira categoria que o Marx trabalha no Capital. Conceito de mercadoria, como aparece a mercadoria. E aí, a partir de uma noção básica de mercadoria, ele vai começar a mostrar, ó, mercadoria aparece dentro do circuito de trocas e de circulação, porque você tem o trabalho, você tem um acúmulo de mais valor, você quer lá, para chegar à noção de que o capital é o valor que se valoriza. É quase e aí um vai. trabalho genealógico, então. Oi? Um trabalho genealógico. Eu não diria genealógico, porque o genealógico ele fica muito ligado a uma noção histórico-linguístico, né? O procedimento genealógico ele tem algo muito mais atrelado a uma noção talvez linguística,
E aqui a gente está querendo trabalhar com dialética e ontologia, né? Então é diferente. Por exemplo, quem faz genealogia? O Nietzsche faz genealogia. O Agamben faz genealogia. Foucault faz genealogia. Então, a visão do São Hegel procedimentos diferentes. Meio aristotélica. Ele trata, é bem metafísico também esse texto, estou percebendo, assim, né? É que você não vê no segundo encontro, tem um problema com essa noção. Porque ele fala assim que a noção dele de metafísica, se você conseguir ver o áudio lá, o segundo encontro, dá uma ouvida depois. Porque a noção dele de metafísica é diferente da metafísica que a gente entende tradicional. Para ele, a metafísica está ligada a uma ideia de capturar conceito, de trabalhar com concreto. Enquanto que a metafísica, se for pegar Kant, é abstrato, né? E é uma metafísica de divisão entre númeno e fenômeno, entre mundo e extramundo. E o Hegel não, ele está trabalhando com o concreto mesmo. Ele inclusive fala que o abstrato, em última instância, é assim, uma besteira, entre aspas. Porque o texto, né, quem pensa abstratamente, ele diz que quem pensa abstratamente não é o erudito. Porque quando você fala abstratamente, quando a gente pensa abstratamente, fala, nossa, mas que pensamento abstrato, né? A gente tem mania de falar quando uma pessoa fala algo muito complicado ou muito idealista, a gente fala, nossa, que pensamento abstrato, né? É muito difícil. E o Hegel fala, não, quem pensa abstrato é o cidadão comum, da plebe, do povo. Ele que pensa abstrato, porque ele pega as coisas pela aparência. Para o Hegel isso é o abstrato é a aparência, é a superfície. O concreto é que é a parada para o Hegel. E aí é um esforço de aprender o que é o concreto de verdade. Não o concreto como aquilo que é palpável, mas o concreto como aquilo que constitui o próprio cerne da coisa mesma. Essa apreensão da totalidade para chegar no particular, seria com relação à aparência da totalidade, chegar numa essência, e daí seria por conta disso que aparência e essência para o Hegel não são distinguidas uma da outra? Sim, porque, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo concreto aqui. Para eu compreender como funciona uma universidade, que é uma coisa particular, eu preciso talvez sair da universidade e pensar assim, como surge uma universidade, qual que é a competência de quem cria uma universidade, é o Estado, é o governo federal? O governo federal faz isso como? Por meio de uma constituição, por meio de uma lei? Quem que investe o poder numa lei? É a população, é a soberania do povo, então o fundamento de um Estado é a soberania. Como que surgiu isso? Tipo, você vai pulando para fora, assim, entendeu? É claro que você, ao fazer isso, você às vezes vai escapar de um objeto concreto e cair em outro objeto concreto, né? Que nem eu já estou perguntando de como que surge o fundamento da soberania do povo, então eu já estou caindo num outro objeto. A ideia talvez é aprender... Vou reduzir. Tem um professor aqui dando uma aula. Eu sei que ele é um professor porque eu estou numa sala de aula, numa universidade, com outros alunos. Vamos resumir assim. E por isso você tem que saber o que funciona na universidade e tal. Isso, eu tenho uma noção geral da totalidade, que é essa sala, e a partir dessa totalidade eu entendo alguma coisa mais concreta de qual o papel dessa pessoa que está aqui, do professor. Então, pelo lugar que a gente está, pelo horário, com as pessoas que eu estou aqui, com as relações que eu estou tendo, eu tenho uma noção do que é um professor e qual que é o papel do professor e por que ele está aqui, aonde ele está e no horário que ele está. Então, a ideia é assim, uma apreensão geral da totalidade para aí sim investigar a coisa em si. E eu vou repetir porque eu acho o exemplo do Marx muito bom, porque para mim o que o Capital faz é isso. Ele está fazendo um movimento progressivo de entender, a partir da mercadoria, uma totalidade. Então é um movimento do particular para o universal. Só que é um movimento que, desde o início, toma o universal como critério para análise desse particular. Entende? Ficou claro isso?
Tipo, ele não chega e fala assim, ó, isso aqui é uma mercadoria e a partir disso aqui eu vou começar a falar das outras coisas. Não, o tempo todo ele já tem em vista o final. Ele começa falando Ele já tem em vista que ele está falando do capitalismo. A gente vai para a história do mesmo modo. Oi? Vai para a história do mesmo modo. Historiadores marxistas fazem isso. Vai de antemão, né, e vai particular. Sim. Sai do particular. Sim, por exemplo, como é que você entende o estopim da Revolução Francesa? Você entende através da conjuntura, dos movimentos históricos, do que estava acontecendo naquela época, produção intelectual e etc, etc, etc. Então você tem uma apreensão das circunstâncias, do todo, daquilo que está relacionado com o evento particular, para entender um evento particular. Não necessariamente você tem que explicar tudo para então começar a investigar um objeto particular. Mas você tem que ter uma ideia, uma noção de quais são as circunstâncias que engendram aquele momento, para poder falar daquele momento de forma contextualizada. Eu diria que a chave é contextualização do objeto. Contextualizar o objeto particular como universal. Você falou do Marx, se eu não me engano, acho que ele até começa falando que no capitalismo, o capitalismo é composto por uma coleção de mercadorias, uma coisa assim, se não me engano. Ele parte É alguma coisa assim mesmo. Eu esqueci. Geral, né? Tipo, o capitalismo é um banco de mercadorias. Mas é alguma coisa assim mesmo. Na verdade, tipo, basicamente o capitalismo é circuito de produção e circulação de mercadorias. E aí você tem as peculiaridades, você tem os movimentos certinho, que ele vai explicar ao longo dos 3 tomos do Capital, vai explicar nos Grunds e tal. Mas a ideia é de que ele sabe de que o capitalismo é basicamente uma forma de sociabilidade que está assentada sobre uma lógica, que é a lógica de produção de valor. Se a gente fosse ter uma noção do que é a totalidade do capitalismo, a noção é essa. E a partir dessa noção de que capitalismo é uma forma de sociabilidade que está assentada sobre uma lógica do valor, se eu tenho essa noção, eu posso começar a falar, o que é um produto? Ou o que é um bem? Um bem, na verdade, é uma mercadoria. Porque tem um valor de troca, ele tem um valor de uso. Como que surge esse valor de troca e esse valor de uso? Ele surge no meio do processo de trabalho. O que é um processo de trabalho? O trabalho é uma categoria que a gente tem que entender bem. O trabalho é trabalho concreto, trabalho abstrato. O que é trabalho concreto? O que é trabalho abstrato? Vai desenvolvendo as categorias, que são categorias particulares, mas que compõem e formam e constituem uma totalidade, um universal. Um universal nesse sentido que eu estou falando, não no sentido do Hegel. O Hegel usa universal num outro sentido. Mas nesse sentido aqui que ele colocou de pontos de vista universais, é a ideia de tentar capturar as relações mesmo. Tá, a gente pode prosseguir. Tá claro? Ficou assim mais esclarecido o ponto? Tá indo? Parágrafo 5º. A verdadeira figura em que a verdade existe só pode ser o seu sistema científico. Colaborar para que a filosofia se aproxime da forma da ciência, da meta em que deixe de chamar-se amor ao saber para ser saber efetivo. É isto o que me proponho. Reside na natureza do saber a necessidade interior de que seja ciência, e somente a exposição da própria filosofia será uma explicação satisfatória a respeito. Porém, a necessidade exterior é idêntica à necessidade interior, desde que concebida de modo universal e prescindindo da contingência da pessoa e das motivações individuais, e consiste na figura sob a qual uma época representa o ser aí de seus momentos. Portanto, a única justificação verdadeira das tentativas que visam esse fim seria mostrar que chegou ao tempo de elevar a filosofia à condição da ciência, pois, ao demonstrar sua necessidade, estaria ao mesmo tempo realizando sua meta. Sei que por a verdadeira figura da verdade na cientificidade, ou o que é o mesmo, afirmar que a verdade só no conceito tem um elemento de sua existência, parece estar em contradição com uma certa representação e suas consequências, tão pretensiosas quanto difundidas na mentalidade de nosso tempo. Assim, não parece supérfluo um esclarecimento sobre
que se dirige contra outra asserção. Com efeito, alguém ia falar alguma coisa? Não? E? Com efeito, se o verdadeiro só existe no que, ou melhor, com o que, se chama quer intuição, quer saber imediato do absoluto, religião, ser, não o ser no centro do amor divino, mas o ser mesmo desse centro. Então, o que se exige para a exposição da filosofia é antes o contrário da forma do conceito. O absoluto não deve ser conceptualizado, mas somente sentido e intuído. Não é o seu conceito, mas o seu sentimento e intuição que deve falar em seu nome e ter expressão. Fica muito claro que o Hegel está preocupado em fazer um sistema mesmo, né? Como é que ele mistura intuição com ciência? Ele não mistura, é justamente isso que está falando. Por isso que a leitura tem que ser muito atenta. O que ele está querendo dizer é, ó, se o verdadeiro só existe no que se chama, quer intuição, quer saber imediato do absoluto, religião, ser, então o que exige para a exposição da filosofia é antes o contrário da forma do conceito. O que ele está querendo dizer é assim, ó, se a verdade da filosofia está na religião, numa intuição imediata do real, num ser imediato que eu sinto, que eu não preciso conhecer, então a gente nem precisa falar de conceito na filosofia. Abandona conceito e vamos só sentir então que o absoluto está aqui, que o absoluto não tem como você pensar o absoluto, ele só é intuído, só é sentido. Vamos largar isso para lá. Agora, se a gente reconhece que o absoluto é algo que pode ser alcançado pela razão, então o conceito ele é uma palavra fundamental para a gente entender como funciona a apreensão do ser. Então, na verdade, ele tá batendo nisso, sabe? Aqui ele está batendo no Hume, ele está batendo no Spinoza, ele está batendo no Kant. Está falando, ó, se a gente depende só de intuição, de uma afetação do mundo externo, se a gente depende da religião, de uma noção de Deus a priori para entender o mundo, então a gente nem precisa fazer filosofia e ciência. Agora, se a gente pensa que é possível compreender o mundo, compreender o absoluto, compreender a substância do ser pela filosofia, então a noção de ciência e a noção de conceito são a chave para a gente compreender o que é isso. Porque é encontrar uma forma de cientificar a filosofia, então, de dar uma certeza científica para a filosofia. Por isso o método, né? Por isso o rigor do método. Por isso que, assim, eu não sei, do pouco que eu li o Hegel, né? E é pouco mesmo, porque tem cara que estuda aí Hegel 30, 40 anos. É difícil ele dar um ponto sem nó. Então, assim, o método dele é muito coerente, assim, sabe? É muito conciso. Ele vai aparando as arestas, assim, e eu não acho que ciência tem a ver, em última instância, com verdade absoluta. Sistemas filosóficos produzem verdades. Produzem verdades. Não há pretensão de ser uma verdade absoluta. Até porque, se o mundo... Seria a verdade no ponto de vista dele. Oi? Seria a verdade no ponto de vista Do ponto... de cada autor. Do ponto de vista do método. No método. Porque se você tem um resultado coerente, válido, metodologicamente acertado, é uma verdade, pelo menos diante daquele sistema filosófico, né? Eu acho que o Hegel não tem a pretensão de trabalhar com uma noção de verdade absoluta e petrificada, assim, até porque a palavra verdade nem aparece muito, assim. Aparece geralmente como certeza e verdade de si mesma, a razão que se sabe como verdade, etc. Mas nunca uma noção, assim, de verdade, tipo a letéia grega, assim, sabe? Uma verdade estática, transhistórica, ontológica, indestrutível. Então, para ele, a única coisa que diferenciaria a ciência da filosofia seria a empiria, que a ciência trabalha com o empírico e a filosofia não? Não, porque pro Hegel... Não, mas o Hegel não pensa assim, né? Não, porque pro Hegel fazer filosofia é fazer ciência. Então, mas A filosofia é uma ciência. porque a ciência
É que ele não usa o termo empírico, porque o empírico a gente geralmente pensa em empirismo, a gente está muito ligado a uma tradição filosófica do empirismo, né? Hume. O dualismo daí, né? Isso. Quando a gente, o que para ele seria empiria é você tomar as coisas no concreto. Quando eu penso em ciência, eu sempre ligo com a empiria, por quê? Porque depende da experiência. Né? Não é científico. Mas você é iluminista. Não é, mas até hoje, não é científico se não puder ser repetido por outras pessoas naquela experiência. Né? Isso é um dogma da ciência. Não é científico. Se só você conseguiu fazer isso, não existe. Né? Então depende da empiria. A ciência está totalmente baseada aí. Agora, e a filosofia para ele? Está baseada em quê? Qual seria o método? Se não é empírico? Método dialético. É lógico, puramente lógico. Então. Mas é que não é puramente lógico, porque você está partindo do concreto. É que assim, ó, como é que você entende um objeto se você não tem um ferramental para entender um objeto? Se eu colocar você e essa garrafinha d'água numa sala e você não tem linguagem, não tem nenhuma bagagem de subjetividade, linguística, educacional, cultural, teórica, etc. Você não vai conseguir falar nada dessa garrafa d'água. Você não vai falar nada. Na verdade, você não vai existir a rigor, porque uma vida sem pensamento não existe. É um nada. Para que você compreenda o que é essa garrafa, você precisa de um ferramental que é o teu intelecto. E se você seguir o método dialético, você vai entender essa garrafa de uma maneira X. Se você entender de uma forma empirista, você vai entender essa garrafa de uma forma Y. Pensando dialeticamente, como você entenderia essa garrafa? Eu tenho um objeto que está aqui, eu sei, portanto, que ele está fora de mim, e há aqui vários processos muito sutis, que não ocorrem em momentos diferentes, ocorrem em momentos lógicos diferentes, não é um momento temporal. Não há uma cisão temporal entre eu me conhecer e eu conhecer essa garrafa. São cisões lógicas. Não sei se isso está meio confuso. É assim, ó. Eu entendo que há algo fora de mim. Essa garrafa. Não só essa garrafa, como uma série de outros objetos e pessoas estão aqui fora. Ao entender que existem outras coisas, ou seja, um outro de mim, porque eu sou o ponto referencial a partir do qual eu entendo o mundo, eu entendo que isso é um outro de mim mesmo, e portanto que se há um outro de mim mesmo, há um eu mesmo. E aí, portanto, eu sei que há um eu e há um outro. E aí esse é o primeiro passo para eu entender que existem dois objetos nessa relação, eu e isso aqui. E aí eu vou usando meus conhecimentos, ferramental, da própria experiência concreta que eu tenho do mundo, para entender que isso aqui é uma garrafa feita de plástico, que ela tem uma tampa, que ela tem um rótulo, que ela tem água dentro dela. Então, não há nada de, assim, puramente idealista. Isso aqui é algo concreto. Eu estou partindo da minha própria experiência e das categorias da dialética para entender essa relação. Para compreender como eu sou eu e como isso aqui é uma garrafa d'água que não tem nada a ver comigo. Que não é uma extensão de mim mesmo. Isso aqui é uma garrafa, na verdade eu sou a mesma coisa que isso aqui. No fundo, na verdade, é mais ou menos isso. Porque se a razão é a razão que unifica, em última instância a garrafa ela faz parte de mim. Você faz parte de mim, ele faz parte de mim, tudo faz parte de mim. A razão é o nós. Aqui tudo parte do seu ponto de vista, você está criando isso tudo. Exatamente. Mas eu tenho uma sugestão em relação ao texto, para sair da armadilha do texto. Quando começa a última parte, o absoluto não deve ser conceptualizado, a gente colocar uma condição, olha, se o absoluto não. É claro, é um abuso da minha parte, só porque ele fica mais inteligível. Ah, sim. Se o absoluto não deve ser conceptualizado, né? Uhum. Ele não é uma nova expressão. Se colocar essa condicional, facilita. Fecha, né? Mas fecha a intenção dele, né? Demonstra a intenção dele. Mas Pode ficou... ser a tradução também, pode ser? Pode ser. Pode ser. Mas eu acho que é que ele vem falando assim, né? Com efeito, é que ele fala o se lá em cima, né? Com efeito, se o verdadeiro só existe no que Seria como, então
Oi? Seria como Isso, ó, então, se o verdadeiro só existe nessas coisas aqui, tal, é que ele fala, né, então o que se exige para a exposição da filosofia é antes o contrário da forma. A gente poderia cortar isso e falar, ó, como efeito, se o verdadeiro só existe no que a gente chama de imediato, intuição e etc., então o absoluto não deve ser conceitualizado, mas somente sentido e intuído. Vamos cortar assim para resumir a pegadinha. Ficou claro? É que termos como experiência e empiria não são termos exatamente que compõem o léxico hegeliano, assim, que compõem o vocabulário hegeliano. Mas se a gente for entender sobre esses termos, não há como fazer dialética sem experiência. Porque eu acho que, na verdade, o que ele tenta colocar, você faz 2 anos que eu nem li. Não, Vamos lá. Mas o que me parece, né, ele fala assim, a pretensão, o que me parece é que ele nega o não concreto. Então, o que ele tenta colocar é a necessidade de você só tentar conceitualizar o que existe de real. Não, mas e a ideia? Oi? A ideia. E as ideias? Mas ele não diz que a coisa em si existe porque a gente vê. Mas eu posso investir a minha vontade nas coisas, por exemplo. Não, peraí, não me confunda. Eu não consegui abrir esse pedacinho, eu não consigo explicar. Tá. Senão eu me perco mais ainda. Que no momento que ele fala que a coisa em si sempre existe, que o que a gente vê é o brilho, né, o shine, então existe. Certo? A ideia, ela existe. Então, o que você está querendo dizer para mim é que tudo existe. É isso? Não existe ou não existe? Tudo existe. Então, para ele, tudo pode ser conceituado, tudo pode ser trabalhado. Ao contrário do que eu estava imaginando, que ele estava tentando fazer essa. Olha, não existe. É quase como se fosse a mesma coisa, mas de uma outra forma. Por exemplo, não existe a metafísica, não existe um meta, tá? Tudo existe, não existe um separado. Tudo não, existe. Então, só que a gente tem que entender o seguinte. Inclusive, que tudo pode ser, o que você coloca, né? A ideia. A ideia, ela é concreta, dá uma concretude à ideia. Isso. Né? Então, ela, entendeu? Não, sim, é que aí que tá, ó. Existe uma diferença entre... Isso foi no segundo curso também, né? No segundo que a gente falou sobre isso um pouco. É que há uma diferença entre existir e o há. Há coisas que há. Há coisas que existem. E a gente tem que entender que o existem é uma palavra que tem o existe, algo que existe externamente, algo que está para fora. E há coisas que há. Uma ideia, por exemplo, a ideia do comunismo, que é uma ideia tão cara para o SEI, é uma ideia que não existe concretamente, mas ela se materializa em alguns aspectos através do engajamento dos sujeitos com essa ideia. E aí, se a gente for trabalhar, por exemplo, com Badiou, que é um dos filósofos que a gente trabalha no SEI, a gente tem que entender que uma ideia, ela constitui um processo de verdade. Um processo de verdade que é sustentado por um sujeito. Esse sujeito, o sujeito engajado com uma ideia, é o sujeito suporte de uma verdade. E ela é uma ideia do ponto de vista do sujeito. De repente, num ponto de vista externo, ela pode ser uma ideologia. Mas do ponto de vista interno, do sujeito engajado e que se constitui como suporte daquela ideia, ela é uma ideia efetiva, ela constitui um processo de verdade. E é a partir dessa ideia que o sujeito materializa e age. Então, a ideia, em última instância, ela pode existir concretamente, no sentido de que ela pode ser causa ou resultado de uma vontade. Entendeu? Concreto não quer dizer necessariamente existência. Concreto está muito mais ligado a uma força de materialização, de substancialidade, do que necessariamente de... Isso aí não é verdade. Penso, não existe. Você pensou, não existe. Eu falei uma vez isso para o professor
Marcos, lógico. Mas isso não existe, eu estou pensando, então existe. A gente pode resumir aqui. É por isso que é bom ficar atento com esse negócio do existe. Quem fala intuição também é a ideia, né? Porque ele deve falar em seu nome e ter expressão. É também um conceito de ideia também? Oi, desculpa, eu não vi aqui. Aonde? Antes do 7 ali. O absoluto não deve ser conceitualizado, mas somente sentido intuído. Intuído. Ele está fazendo o seu conceito, mas o seu sentimento, a intuição que deve falar em seu nome e ter expressão. Mas o que ele está... É que ele está falando como uma crítica isso aí. Ele não está falando que o absoluto deve ser intuído ou conceitualizado. É justamente o contrário. Desculpa, que não deve ser intuído ou sentido, mas que ele pode e deve ser conceitualizado, né? Conceito mesmo, né? A forma de você capturar, de você apreender com força o que significa de fato o absoluto. E aí... Oi? Isso, porque quando você pensa em intuição, né, é quase como se eu sinto que algo me afeta, que algo me toca, que algum afeto circula no ar. Esse afeto que circula no ar me causa alguma espécie de vibração, de inquietação ou de catarse, que me conduza a uma sensação de que há algo além de mim que compõe um todo e esse é o absoluto. Hegel não acha que é assim. Não é que nem o Spinoza, por exemplo, que é bem essa noção de afetação, né? De intuição, de ser afetado, de ser atravessado por forças que são intuídas e não necessariamente compreendidas, né? Ele fala ali, na hora que ele fala mais o ser mesmo deste centro, então é isso, né? Isso. Que é fora da religião, fora daquele ser, vamos ver, ultra sensível, que ele falava Platão, né? Ou concreto, né? Isso. Não o ser no centro do amor divino, né? Não o Deus como absoluto, né? Absoluto não é Deus, não nesse sentido. Tem um livro que chama Metafísica do Conceito, do Alfredo de Moraes, e a discussão dele é mais ou menos de falar que o absoluto é Deus, ou que Deus é o absoluto, e que Hegel fala isso, mas eu não sei, porque eu tenho a impressão de que o Hegel ele teve uma formação cristã, tal, a palavra Deus ele usa, parece bastante na fenomenologia, principalmente quando ele está falando da religião da arte, religião revelada, etc. Ele acha que a religião cristã é tipo a religião, entendeu? O caminho para você constituir uma comunidade. E eu concordo com ele em certo aspecto, assim. Eu acho que o cristianismo tem uma sacada sensacional que talvez constitua as bases do primeiro universalismo realmente existente da história da humanidade, assim. Então há lições que a gente tem que tirar do universalismo, desse universalismo cristão. Inclusive, até uma sugestão, tem um livro do Zizek, do Slavoj Žižek, que chama O Absoluto Frágil. E nesse livro ele faz algumas considerações sobre o cristianismo e ele propõe que todo ateu que é um ateu responsável, ele não pode ser responsável sem passar pelo legado cristão. Uma noção de amor de Cristo, do amor agápico, do amor pela comunidade, do amor desinteressado, desse amor pela comunidade que compreende uma relação com o outro sem troca, sem interesse. Você tem que conhecer para não acreditar também no ateu. Também, mas talvez a preocupação do Zizek é só assim, para a gente ser um ateu responsável, a gente tem que entender que o cristianismo tem muita coisa importante ali. Por exemplo, o Alain Badiou, ele tem um livro que chama... não lembro agora. Eu esqueci. Chama São Paulo. E ele fala, eu não li ainda, folheei, li alguns artigos sobre,
ele quer tratar a partir de uma leitura das cartas de São Paulo, da noção de cristianismo, assim. Como quem na verdade funda o cristianismo é São Paulo. E o que está contido nessas cartas, como o São Paulo articulou o cristianismo, e uma coisa meio de que assim, São Paulo foi o primeiro militante comunista. Essa é mais ou menos a ideia, assim, entendeu? São Paulo foi a figura arquetípica, primordial de militante, é o São Paulo. E como a gente pode entender essa figura hoje? É um livro bem massa, é da Boitempo esse livro. O primeiro seguidor do maior comunista. Mais ou menos essa ideia. Apesar de que é que nem Marx, né? Eu não sou marxista. O primeiro marxista foi o Engels, não foi o Marx. Então, na verdade, o Cristo não foi nada, né? É que eu tô pensando aqui, talvez seja meio chocante, mas eu tenho dúvidas, mas parece que não tem nenhum registro histórico assim contundente de que Cristo existiu. Há uma grande discussão assim na comunidade teológico-científica sobre a existência assim material ou não de Jesus Cristo, mesmo como um homem assim. Mas pela gente isso aí não tem muita importância. Então, eu acho que pensando filosoficamente, o que a gente tem que capturar é a ideia, né? O legado cristão. Por isso essa noção de ser um ateu responsável, consciente, implica em pensar o legado cristão. Sim. Fisicalidade do Cristo, né? Hoje se fala que ele não existe, mas fica pelo tamanho. Porque as pessoas já estão mais apegadas à ideia do cristianismo. Mas né? se todo mundo. Mas é que se for comprovado, assim, sei lá, a Globo anunciar que é o maior. A Globo anunciar que a maior comunidade científica do planeta Terra descobriu de verdade, com provas irrefutáveis, que Deus não existe. Gente do céu. De verdade, se eles forem responsáveis e eles tiverem, sei lá, cientistas tiverem provas irrefutáveis mesmo de que Jesus Cristo não existiu como pessoa, de que tudo é uma farsa, se eles forem responsáveis, eles vão guardar isso até morrer. Seria uma irresponsabilidade fazer esse tipo de coisa. Há algumas mentiras que devem ser mantidas. Mas isso aí é o mesmo fundamento que o pessoal usa para não falar de ET. Se o ET não existe, não pode falar que existe. Senão gera um caos social. Tem uma entrevista que eu vi que eu fiquei meio assim, meio cabelo de duvidar, assim. Mostrar um cara falando, tipo assim, que se o intuito fosse realmente convencer na história da humanidade que Cristo passou pela Terra, a história teria sido contada diferente. Por exemplo, quando a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitar foi Maria Madalena, uma mulher. Se eles quisessem convencer, eles iam falar com um homem, não com uma mulher viu que Jesus ressuscitou. Porque naquela época era desacreditada pra caramba, né, a figura da mulher. Os apóstolos de Jesus, eles não tinham nada. Tipo, os caras seguirem uma pessoa. Tipo, morrer, tipo, é isso de vida. Tinha que ter alguma coisa assim, sabe? E dentro das coisas também, eu fiquei assim. Será? Eu não sei que documentário que tem que vai falando das outras religiões antes do cristianismo e vai explicando que basicamente o cristianismo é uma colcha de retalhos de uma série de religiões diferentes, desde Hare Krishna até uma espécie de, sei lá, judaísmo ou algo nesse sentido. E a história de assim. Cristo, a história de Buda, eu falei, a história de Buda é a mesma coisa. Eu falei, nossa, deixa quieto esse negócio. Se eu não me engano, Hare Krishna, que era um carpinteiro também, uma coisa assim. Intermediário, quando Cristo, quando não tem registro, inclusive no livro não tem registro, nem lá tem. Dos 12 anos até os... Isso, ele andou. Eu vi isso aí. Ele andou e ali ele foi, né, ponteando, né, as diversas ideias para formular. Diz que de 33 até não sei quantos anos depois de Cristo não se falou nada de Cristo, nem de Bíblia, nem de nada. Apareceu em 55. Oi? Paulo apareceu em 55. Então há um hiato aí de 12 anos pelo menos. Paulo matava cristão, né? Paulo não matava cristão. Sim. Paulo Saulo de Tarso. Mas eu acho que isso até se explica, porque eu tenho a impressão que os apóstolos dele eram todos analfabetos. Paulo foi o primeiro que... É a tradição oral, né? Então, Paulo foi instruído por Gamaliel. Não, a escrita era coisa de político, sacerdote. Ele foi, inclusive ele teve contato com outros que ali não tinha, né? Ele teve intelectualidade
realidade não tinha ali onde Jesus viveu, né? Não. Ele partiu para a caminhada e ele tomou um Tanto é que Paulo ele foi instruído por Gamaliel, que foi era um sábio, considerado um filósofo judeu da época. Então ele é muito Mas não tem diferente. que comparar, hein? Mas vamos fazer assim então. Vamos começar a discutir agora. Vamos tentar ler mais uns 4 parágrafos. Mas está muito bacana, o método está... Então, eu só tô com... Porque essas expressões, elas mais Sim. do que interrompem. Ah, sim, não, com certeza. Eu não quis nem interromper, tá legal mesmo. Só tem um problema. A gente não vai conseguir ler esse prefácio em 2 reuniões. Então a gente vai ter que pensar ou estender ou no próximo encontro, porque assim, vai ter esse encontro sobre a primeira parte do prefácio, as primeiras migalhas do prefácio, e depois vai ter um encontro com o José sobre acho que se eu não me engano, é o plano de obra da enciclopédia. E aí depois tem feriado. Não. Semana que vem o José, depois tem feriado. Depois eu viria com a segunda parte da fenomenologia. E depois eu apresentaria o Fé e Saber. O que a gente pode fazer é assim. Não, dura aqui. Deixa. Mas sabe 4 da tarde? Não, tem gente que não pode também, né? Começar mais cedo, né? Pra mim, tudo bem. 4h30? Pra mim, não tem problema. Eu saio do PIB lá por 7, vem a pé. Eu vou... Coragem, cara. Depois eu chover, fica difícil. Então, vamos fazer assim, então, ó. Dia 29... Não, dia 29 não. Dia 22 é quando eu vou trabalhar a segunda parte da fenomenologia. A gente termina o prefácio. Quando a gente for trabalhar a segunda parte desse prefácio, no dia 22, vamos marcar para as 4h30, então. Tentem não esquecer. Eu vou ver se eu mando o e-mail para todo mundo lembrando. Eu tô falando para não tentar esquecer, porque às vezes o e-mail dá errado, não chega. Eu sei que andou dando problema nos e-mails aí, que alguns não chegaram. Quem não tá recebendo e-mail, vem falar comigo, gente. Eu sei que... Não sei o que aconteceu. Oi? Eu acho que eu pus meu e-mail. Então, eu vi aqui, eu acho que é Carlos _ Music. É Music? Eu vou conferir depois porque eu não sei, eu acho que não foi o e-mail que eu mandei ontem. Eu não sei se você recebeu, eu vou ver certinho depois, cara. Depois eu converso com você. Então, dia 22 a gente começa 4h30, então, pra tentar agilizar isso. E vamos fazer assim, 7, vamos ler até o parágrafo 10. Aí a gente para no 10. Quem estiver aqui agora, tudo bem, não tem problema. Tranquilo, falou, Giovanni. Eu vou ler, tá? Pra gente dar uma velocidadezinha. Parágrafo 7, foi aqui que a gente parou, né? Tomando a manifestação dessa exigência em seu contexto mais geral e no nível em que presentemente se encontra o espírito consciente de si, vemos que esse foi além da vida substancial que antes levava no elemento do pensamento. Vemos que esse foi além da vida substancial que antes levava no elemento do pensamento. Além dessa imediatez de sua fé, além da satisfação e segurança da certeza que a consciência possuía devido à sua reconciliação com a essência e a presença universal dela, interior e exterior. O espírito não só foi além, passando ao outro extremo da reflexão, carente de substância, de si sobre si mesmo, mas ultrapassou também isso. Não somente está perdida para ele sua vida essencial, está também consciente dessa perda e da finitude que é seu conteúdo. Como o filho pródigo, rejeitando os restos da comida, confessando sua abjeção e maldizendo-a, o espírito agora exige da filosofia não tanto saber do que ele é, quanto resgatar por meio dela aquela substancialidade e densidade do ser que tinha perdido. Ele está criticando aquela outra forma de fazer filosofia. Para atender a essa necessidade, não deve apenas descerrar o enclausuramento da substância e elevá-la à consciência de si, ou reconduzir a consciência caótica à ordem pensada e à simplicidade do conceito. Deve, sobretudo, misturar as distinções do pensamento, reprimir o conceito que diferencia, restaurar o sentimento da essência, garantir não tanto a perspicácia quanto a edificação. O belo, o sagrado, a religião, o amor, são a isca requerida para despertar o prazer de mordiscar.
não é o conceito, mas o êxtase. Não é a necessidade, não é o conceito, mas o êxtase. Não é a necessidade fria e metódica da coisa que deve constituir a força que sustém e transmite a riqueza da substância, mas sim o entusiasmo abrasador. Estão entendendo? Tipo, não é o trabalho rigoroso, chato e pedante de ter a paciência de correr atrás do conceito da coisa, com muita cautela, com muito cuidado. É a vontade de querer compreender a coisa por meio de afetos, por meio de intuição, por meio dessa sensibilidade. Ele está criticando isso. Ele está falando, é muito mais fácil a gente querer conceber a coisa desse jeito legalzinho, gostoso, cheio de florzinha, super feliz, animado, afetivo, etc., do que sentar a bunda na cadeira e ter o trabalho cansativo e paciente de tentar compreender o conceito da coisa. Então ele está falando assim, essa filosofia ela acaba sendo mais aceita e mais buscada porque ela quer simplificar, porque ela quer trabalhar com noções como intuição, não quer trabalhar com essa coisa fria e metódica que é a busca do conceito da coisa. E isso é uma crítica assim que dá pra gente falar que é atualíssima, porque quem é Hegel na academia hoje? Quem é Hegel na academia? Não se estuda o Hegel. O Hegel ele é um personagem que parece que ele ficou tão grande na história da filosofia que é meio que uma montanha que a gente não sabe que é uma pessoa. E a gente passa batido assim, achando que ele está perdido na paisagem tão grande que ele é. E a gente acaba passando batido e não tem tempo, ou talvez não tenha paciência, ou acha que é muito obtuso, é muito difícil entender o Hegel, vamos pegar outros caras que acho que entendeu? É um sintoma pós-moderno isso, né? A gente tem aqui algumas respostas que vai ser difícil achar ainda, né? Cavucar, né? E o outro já não, já fornece, né? Você pega o Foucault, por exemplo, ele já dá uma letra ali, né? Sim. Olha, isso aqui, você estuda a sociedade, olha como é que tá. Só que de antemão vê que existe um controle, um poder, uma relação, e você vai engendrando, né? Então me parece nesse sentido mais fluido, né? Os usos, os abusos, né? Caixa de ferramenta, no caso de Foucault, funcionaria melhor. Estou dizendo que eu não sou Foucaultiano, assim, né? Uma ideia, você pega o Foucault e já dá uma... Né? E é uma leitura que parece menos truncada, mais dinâmica, mais fluida. Pô, você pega todos esses autores pós-60, 50, 70, não é a estrutura do texto hegeliano, não é essas coisas truncadas e assim... encralacradas uma com a outra que nem aparece no texto hegeliano. É uma leitura muito mais fluida. O Marx mesmo já é uma leitura um pouco mais fluida, né? Você pega o Marx e ele apareceu, pô... 18 para o mar é gostosíssimo. Sim, porque começa a trabalhar também com uma estrutura de textos de cunho filosófico diferente, né? Não é mais a tentativa de montar necessariamente um sistema filosófico. É claro também que o Marx ele está numa outra espécie de tradição epistemológica, né? Ele não é necessariamente um filósofo, mas para mim o Marx é um filósofo, só que ele faz um tipo de filosofia diferente de Hegel, diferente do Kant, diferente do Fichte, diferente do Schelling, diferente de outras, de toda essa tradição filosófica anterior do idealismo alemão. Mas, por exemplo, não é dinâmico que nem o Nietzsche, que nem o Foucault, que nem o Deleuze, que nem o Derrida. Não quer dizer que é dinâmico, é fácil, é simples, não. Só no sentido de que são textos mais fluidos, mais movimentados. Dá para você ler com mais estético, né? Mais artístico. E por isso esse lado artístico, essa estética, né? Essa certa fluidez de beleza do texto torna o texto mais leve, torna o texto mais gostoso de ler. Aparentemente. Mas eu falo assim, uma leveza e uma fluidez no sentido de dinâmica de leitura, assim. Eu acho que tem a ver um pouco com o que você falou, que é um pouco mais moderno. Também. Hipermoderno, pós-moderno. Tem mais a preocupação de interessar a todos, de alcançar mais pessoas. Eu não diria isso, não. Eu acredito que eu não diria isso, não. A linguagem mais simples, né? Mas não é simples. Não, mas não é simples, não. Não é mais fácil de você entender, não é uma
Eu não diria isso não, ó. 4 anos de O filosofia. problema é o seguinte. É aí que tá, né? O problema é o seguinte, às vezes a aparente simplicidade das palavras dá a sensação de que por ser aparentemente simples, de fato o é. Sendo que, por exemplo, você às vezes lê um aforismo do Nietzsche e o aforismo só tem palavras simples e você tem que ler o aforismo 10 vezes para entender o que o Nietzsche está querendo dizer. Cada um que lê, né, tira o seu conteúdo, tira a sua conclusão. Agora, no caso do Hegel, eu vou falar que eu excluo. Eu entendo que no caso do Nietzsche, tá, cada um que lê, pega do seu jeito. Não é assim com tudo, né? Não é só com a filosofia. Nossa, é que deu o nazismo. eu tô pra falar que eu acho que talvez seja mais fácil. Eu tô pra falar que eu acho que talvez seja mais fácil você ter uma interpretação unívoca do Nietzsche do que do Hegel. É porque o Nietzsche não parte dessa tradição, né? Do Hegel parte. É É diferente. outra coisa. O Hegel acho que tem que ler em fragmentos para entender. Se você ler em fragmentos, você não vai entender nada. Sério? Porque é sistema. Fugindo um pouquinho. E é um sistema assim que você tem que ficar dando volta no sistema para ir catando as migalhinhas assim e montando a peça. Só aproveitando, não sei da sua experiência, estava comentando aqui, né, o Heidegger, apesar de não ser essa tradição, é difícil ler tudo. Cara, eu nunca li o Heidegger, mas eu tô lá com o Serio Tempo me aguardando lá, uma hora que der Não é fácil não, né? uma clareada. O Heidegger a gente fica meio assim com ele também, sabe? Igual fica com ele. Eu me encarei, né? Nossa. É uma leitura, na verdade, dos... Aquele livro azulzão que você está esperando lá? Aquele livro azul dele? Qual? Seria o tempo do livro azul? É o da Vozes, não, é o verdinho, da Lombada Verde. Dos franceses modernos, ou pós-modernos, entre aspas, né, que leram o Heidegger. Só grande, só. Derrida leu o Heidegger, o Lacan. E o Lacan, vixe Maria, como é que entende o Lacan? Difícil. Tá, vou agilizar aqui pra gente fechar. Da psicanálise. Isso. Corresponde a tal exigência o esforço tenso e impaciente de um zelo quase em chamas para retirar os homens do afundamento no sensível, no vulgar e no singular, e dirigir seu olhar para as estrelas, como se os homens, de todo esquecidos do divino, estivessem a ponto de contentar-se com pó e água como os vermes. Outrora tinham um céu dotado de vastos tesouros de pensamentos e imagens. A significação de tudo que existe estava no fio de luz que o unia ao céu. Então, em vez de permanecer neste mundo presente, o olhar deslizava além, rumo à essência divina, a uma presença no além, se assim se pode dizer. Tranquilo até aqui, né? Falando de uma certa perspectiva teológica da filosofia. O olhar do espírito deveria, à força, ser dirigido ao terreno e ali mantido. Muito tempo se passou antes de se introduzir na obtusidade e perdição em que jazia o sentido deste mundo, a claridade que só o outro mundo possuía, para tomar o presente como tal, digno do interesse e da atenção que levam o nome de experiência. Agora parece haver necessidade do contrário. O sentido está tão enraizado no que é terreno. Só um ponto. Hegel também fala que Deus morreu. Não é só o Nietzsche que fala. Hegel também fala. Inclusive na Fenomenologia do Espírito ele fala isso. Mesmo ele sendo teólogo, tudo? Ele fala, Deus está morto, mas é que é num outro sentido do Nietzsche, né? O próprio Kant também. Ele fala que assim, ele começa a deixar a filosofia, leva a filosofia totalmente mais para o lado da ciência. E numa parte do livro dele ele cita que não precisa mais a parte teológica. Mas ele não mata Deus. Porque Deus é uma das coisas que a gente não pode conhecer. Ele fala, quais são as coisas que o homem... de Deus, mas ele já cientifica. Sim, é porque é diferente o que o Kant faz com Deus e o que o Hegel e o Nietzsche faz. Nietzsche mata Deus entre aspas. Nietzsche declara que Deus está morto para falar o seguinte, né? A gente perdeu uma noção de unidade moral, de unidade transcendental, não há nada além desse mundo, houve um desencantamento e na verdade isso não é bom, né? Tipo, Deus morreu, que legal. Não, isso é um problema. Tanto é que ele fala que Deus operou num determinado tempo e deixou de operar.
E agora que Deus morreu, o que a gente faz, né? Quem a gente vai colocar no lugar para lidar com esse vazio que sustentava a nossa sociabilidade? E aí Kant, na verdade, coloca Deus no incognoscível, né? São as 3 coisas que o homem não pode conhecer: Deus, a imortalidade da alma e a liberdade. Ele tira aquele pessoalidade do Deus, né, o Kant. Ele basicamente fala assim: Deus não é um problema da filosofia. Deus não é um problema. Deus é problema da teologia, da religião. Deus não é um problema da filosofia. Sim. E aí realmente, isso é uma coisa que o Spinoza já faz. O Spinoza, nos escritos teológico-políticos, a preocupação do Spinoza é falar assim: ó, eu estou aqui para falar para vocês que há a teologia e a filosofia. E a gente precisa separar isso. E ele começa falando, né, dos profetas da Bíblia, de como que eram as profecias. Basicamente, os primeiros capítulos é só fazendo leitura das cartas dos apóstolos e de textos da Bíblia, para depois entrar na noção de filosofia, de política e etc. E Hegel, na verdade, ele entra numa ideia também de desencantamento do mundo, assim, mais próximo do Nietzsche mesmo. Uma noção de que, olha, nós quisemos tanto produzir um conhecimento efetivo do real que nós matamos Deus, nós desencantamos o mundo, nós descemos tudo aquilo que era extraterreno, divino, etc., para cá no mundo concreto. E agora? Porque, querendo ou não, Deus nos garantia uma coisa. Deus nos dava uma ideia de unidade, uma ideia de comunidade, uma ideia de unificação dos singulares em prol de uma noção de comunidade de um. Como que a gente faz agora que a gente matou esse liame que fazia a ligação? Ficou um espaço, né? Isso. E como é que a gente faz agora, né? Parágrafo 9. Tô acabando aqui, ó. Entretanto, não convém à ciência nem esse comedimento no receber, nem essa parcimônia no dar. Quem só busca a edificação, quem pretende envolver na névoa a variedade terrena de seu ser aí, de seu pensamento, e espera o prazer indeterminado daquela divindade indeterminada, veja bem onde é que pode encontrar tudo isso. Vai achar facilmente o meio de fantasiar algo e ficar assim bem pago. Mas a filosofia deve guardar-se de querer ser edificante. Que é um pouco estranho, porque nos primeiros textos dele, que ele estava muito mais ligado a uma noção religiosa, e isso fica claro, acho que a gente falou disso no primeiro e no segundo encontro. Hegel fala que a filosofia tinha que dar um jeito, naquele texto lá, o mais antigo sistema do idealismo alemão, ele fala, ó, a filosofia tem que dar um jeito de conciliar o saber com a afetação. O filósofo ele tem que ser uma pessoa que produz afetos, que produz e circula afetos, ao mesmo tempo que produz e circula saber. O filósofo ele tem que estar próximo dos outros e não se afastar na sua erudição e etc. Uma crítica mesmo do Nietzsche, né, do filiteísmo, dos filisteus, do filisteísmo e etc., da erudição desnecessária que só afasta o conhecimento do povo, etc. Apesar de que Nietzsche era um... Filisteu eram os sonhadores, né? Bem apartadinho do povo, né? Mas enfim, tá. Ainda tem menos razão, parágrafo 10, ainda tem menos razão essa temperança que renuncia à ciência, ao pretender que tal entusiasmo e desassossego sejam algo superior à ciência. Esse falar profético acredita estar no ponto central e no mais profundo. Olha desdenhosamente para a determinidade e fica de propósito longe do conceito e da necessidade, como da reflexão que reside somente na finitude. Mas, como há uma extensão vazia, há também uma profundidade vazia. Como há uma extensão da substância que se difunde numa diversidade finita, sem força para mantê-la unida, assim há uma intensidade carente de conteúdo, que, conservando-se como força pura e sem expansão, é idêntica à superficialidade. A força do espírito só é tão grande quanto a sua exteriorização. Sua profundidade só é profunda à medida que ousa expandir-se e perder-se em seu desdobramento. Da mesma maneira, quando esse saber substancial, carente de conceito, pretende ter mergulhado na essência a peculiaridade do si e filosofar verdadeiramente e santamente,
está escondendo de si mesmo o fato de que, em lugar de se ter consagrado a Deus pelo desprezo da medida e da determinação, ora deixa campo livre em si mesmo à contingência do conteúdo, ora deixa campo livre no conteúdo ao arbitrário. Abandonando-se à desenfreada fermentação da substância, acreditam esses senhores, por meio do velamento da consciência de si e da renúncia ao entendimento, serem aqueles seus a quem Deus infunde no sono a sabedoria. Na verdade, o que no sono assim concebem e produzem são sonhos também. Há um certo cutucão nessa coisa de sono dogmático, né? De que Kant nos acordou do sono dogmático da filosofia. E o Hegel fala, não acordou não. Ele não acordou, ele está produzindo sonhos. Eu sei que ele está produzindo que a gente acha que ele está acordado, na verdade ele está dormindo ainda, está no sono dogmático e está com essas produções de sonhos, de fantasias, de fundar uma espécie de noção de que Deus não está aqui na nossa esfera de conhecimento, não podemos atribuir conteúdo e nem conceito nenhum a Deus, e portanto não cabe a nós conhecermos Deus. Hegel não se miscui de conhecer Deus. Se for para falar uma coisa assim bem simplista, mas que por trás precisa de mais elaboração, o absoluto é Deus. Só que o Deus do Hegel não é o Deus como a gente está acostumado a entender. Dá para entender, assim... Então é um Deus imanente também. Então... Isso que eu ia falar. Pela leitura da fenomenologia e pela interpretação que eu tenho dessa parte da fenomenologia e pelo que eu li, por exemplo, do Alfredo, apesar de eu discordar de algumas coisas do Alfredo, que ele parece dar uma coisa ainda cristã para esse Deus do Hegel, eu entendo Deus como um Deus imanente do Hegel. O absoluto é imanente, esse absoluto ele pode ser transfigurado como uma palavra ou um conceito, que é o conceito de Deus, sendo que esse Deus é como se fosse um sinônimo de absoluto, e esse Deus é imanente. Não chega a ser um panteísmo, mas a gente pode pensar numa espécie de panteísmo. Mas há algumas críticas e há uma discussão, não tem como a gente entrar aqui, mas se vocês quiserem pesquisar, deem uma olhada assim, Hegel e panteísmo. Alguns autores entendem o Deus do Hegel como um Deus do panteísmo, enquanto que outros acham que tem algo mais aí. Mas Hegel mesmo fala alguma coisa sobre isso? Ele fala que Deus é imanente? Não, ele coloca esse conceito de absoluto... Ligado à noção de Deus? Coloca. Valeu, Jorge. Gente, é isso então. Semana que vem, 5 horas, o José vai colar aqui para apresentar o plano de obra da enciclopédia. Acredito que ele vai fazer uma exposição e vai explorar alguns pontos mais importantes da enciclopédia para vocês e provavelmente colocar algumas conversas, discussões, apontamentos, críticas e etc. Mas a gente se vê semana que vem, então valeu, gente. Obrigado.